Olá, meu paciente, bem-vindo ao nosso consultório e eu quero explicar para você, nesse vídeo, o que são os fundos imobiliários, os famosos FII, os famosos, o famoso FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Se você sempre sonhou em ter uma casa, fazer dela uma renda de aluguel para viver a sua vida como uma renda adicional, se você sempre sonhou em fazer parte de grandes empreendimentos ou de ter o seu próprio empreendimento, os fundos imobiliários podem te possibilitar essa oportunidade com um custo baixíssimo, super acessível para qualquer pessoa. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o que são os fundos imobiliários. Eu não vou te explicar como eles funcionam nesse vídeo, mas você vai entender o que eles são. Eu quero despertar em você e lançar uma sementinha no seu coração para que o seu interesse seja despertado para esse tema, porque ele pode sim ser uma grande geração de fonte de renda passiva na sua vida todos os meses, e você vai entender isso agora. Então, imagina só, aqui em São Paulo nós temos alguns bairros que são famosos e possuem um padrão de vida mais elevado. Então, imagina só, um prédio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um outro prédio aqui na Brigadeiro, um outro prédio na Paulista e um outro prédio na Vila Olímpia. 3 bairros, 3 regiões aqui em São Paulo, super conceituadas, super valorizadas. Imagina só quanto seria para construir um prédio nessas regiões, prédios comerciais, tá? Prédios de escritório, em que a finalidade desses prédios seja locação para outras pessoas, para empresas locarem e estabelecerem as suas empresas. Essa é a finalidade da construção desses prédios. Imagina só, se você que está me assistindo quisesse fazer parte de um empreendimento desse, quanto seria para você se tornar sócio de um empreendimento desse? Quantos milhões você precisaria ter para fazer parte de um empreendimento desse, por exemplo? Eu, olhando de maneira distante e longe, eu falaria que era algo quase impossível. Por quê? Imagina quantos milhões são necessários para construir um prédio como esse na região que está para construir um prédio comercial. Então, realmente seria algo inalcançável a princípio. Isso dificultaria muito a nossa entrada nesse ramo de imobiliário, no ramo do setor imobiliário. Então, o que nós precisamos pensar? Como eu consigo entrar no setor imobiliário, fazer parte desses investimentos que são incríveis, são de alto nível, de alto padrão, já possuem uma finalidade específica, se eu não tenho esse dinheiro, se eu não tenho esse capital tão alto para investir? Os fundos imobiliários entram com essa solução. Por quê? Esses 3 prédios fazem parte de um CNPJ, tá? Um único CNPJ, um único fundo é dono desses 3 prédios comerciais que possuem a finalidade de locação para aluguel, para renda. Esse CNPJ seria dono desses 3 prédios, mas imagina só quanto essa pessoa teria investido nesse CNPJ aqui para conseguir todo esse patrimônio de dinheiro para construir os 3 prédios. Seria também uma fortuna. Então, outros investidores também fizeram parte disso. Outros investidores entraram nessa sociedade. Agora imagina, milhares de investidores acreditando nesse projeto e investindo nesse projeto para a construção desse patrimônio e, consequentemente, a construção desses prédios. Então, basicamente, o fundo imobiliário, ele é um centralizador de um objetivo e uma finalidade específica dentro do setor imobiliário. E aí o que acontece? Imagina só que esse CNPJ tem investidores que juntaram 500 milhões. Eles juntaram 500 milhões de reais para a construção desses 3 prédios nessas regiões de São Paulo. Como você, investidor, ou como esse investimento afeta a sua vida? Imagina que esses investidores não querem fazer isso sozinho. Eles querem que você faça parte disso também. Então eles dividiram esses 500 milhões que estavam alocados no CNPJ em cotas, em pequenas frações, para que você e outros investidores também fizessem parte desse mesmo empreendimento. Então imagina só, que esses 500 milhões foram divididos por 500 mil reais. Quanto seria o valor de uma cota, uma fração desse fundo? Seria aproximadamente 100 reais. Então, para que você, investidor pessoa física, possa fazer parte dessa estrutura e ser proprietário, fazer parte dessa estrutura
de 3 prédios comerciais em ótimas regiões de São Paulo, você precisaria, através da sua corretora, comprar uma cota desse fundo. Você já seria elegível a partir de uma cota, de uma fração desse fundo imobiliário que vale 500 milhões de reais e que é dono desses 3 prédios. A partir de uma cota você já seria nomeado cotista desse fundo, participante desse fundo, e teria o direito de receber todos os meses a divisão que esses 3 prédios, vamos lá, são 3 prédios comerciais. Os 3 prédios estão alugados em 100%. Todos os meses, esse CNPJ recebe o aluguel dos 3 prédios. Tá bom? Então, o CNPJ recebe os 3. Por lei, por obrigação, o CNPJ, esse fundo, precisa distribuir para você, cotista, 95% de todo o aluguel que ele recebe todos os meses desses locatários que estão nos prédios. Então, você, todos os meses, vai receber sobre a cota que você tem, a quantidade de cotas que você tem, o aluguel proporcional à quantidade de cotas que você tem e que o fundo recebeu naquele mês. Ah, Vinícius, mas e se esses prédios não pagarem? Você, como cotista, imagina só, você tem a sua casa e o locatário não pagou o aluguel. O que acontece naquele mês? Você não recebe. Se esse prédio fica vazio, se essa casa que você tem fica vazia, você recebe? Você também não recebe. Então o fundo, assim como uma casa que você teria, passa pelas mesmas situações. E você consegue visualizar isso através das informações divulgadas pelo fundo. A quantidade de pessoas que estão locando, a quantidade de pessoas que estão pagando em dia, se o prédio tem um bom histórico, onde eles estão localizados. Você consegue avaliar todos esses fatores antes de entrar com esse investimento. Então, o fundo imobiliário é uma excelente oportunidade para que você se torne parte dos negócios imobiliários em São Paulo e no Brasil inteiro através de investimentos em fundos. Com esses investimentos, você também receberá aluguéis mensais ou trimestrais, a depender da metodologia e da regra que existe para esse fundo, mas obrigatoriamente os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do que eles recebem de aluguel. É uma finalidade, um objetivo pelo qual eles foram criados, para que gere renda de aluguel para você que é proprietário, mesmo com uma fração muito pequena desse fundo imobiliário. Então vamos lá. Quando eu citei esses prédios aqui, eu estaria falando de um fundo imobiliário de Lajes. Ele é focado em comprar prédios comerciais e locá-los. Existem fundos de várias finalidades, de galpões logísticos, apenas de escritórios, apenas de casas, fundos de construção. Então você precisa entender sobre esse mercado. Nós podemos fazer um outro vídeo e se fizer sentido para você, comenta aqui embaixo. Você quer que eu faça um vídeo colocando quais são os tipos de fundo que existem e como eles funcionam na prática? Então coloca aqui nos comentários que aí eu gravo um outro vídeo mais especificamente sobre os tipos de fundo que existem para que você vá se familiarizando com os termos, com o assunto e cresça nesse assunto, porque é uma ótima oportunidade para você começar a construir sua renda passiva e fazer parte de grandes negócios imobiliários no Brasil inteiro. Então, isso são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? São fundos que acumulam patrimônio, que geram patrimônio para investir em uma única finalidade, especificamente em algo que eles pré-definiram e sempre voltado ao setor imobiliário. Você, quando faz parte de um fundo imobiliário, você se torna um cotista desse fundo, que também te dá direito de ser elegível a receber dividendos e a também viver o que é essa experiência que esse prédio vive todos os meses, em ter aluguel, não ter aluguel, de receber todos os meses e receber parte desse aluguel na sua conta corrente, livre de imposto de renda. Então, coloca aqui nos comentários, foi esclarecedor para você? Você agora sabe o que são os fundos imobiliários? Coloca aqui nos comentários e bora crescer, porque nós precisamos construir nossa renda passiva para gerar mais qualidade de vida no presente, no nosso futuro e para nossa aposentadoria. Muito obrigado e até a nossa próxima consulta.